Flamengo define jogadores negociáveis para 2026, ao tempo em que também define eventuais contratações. Além disso, o Flamengo comemorou decisão judicial que liberou dinheiro para os clubes da Libra. Como assim? Eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, mas antes eu quero pedir a você, meu irmão rubro-negro, minha irmã rubro-negra, para que você siga o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, para que possamos chegar a mais irmãos rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Hoje eu tive que fazer o vídeo um pouquinho mais tarde. Na parte da manhã realmente foi bem complicado, mas eu estou vindo aqui para poder falar sobre algumas informações do dia de hoje, dia 12 de novembro de 2024. Eu vou começar falando da Libra, pessoal. Por quê? Porque o Flamengo, por meio de nota oficial, comemorou decisão que liberou boa parte daqueles 83 milhões que estavam retidos. Lembram? Havia uma verba da Globo, que é uma das emissoras detentoras de direito para a transmissão de jogos do Brasileirão. Essa verba seria repassada a equipes que fazem parte da Libra. Entretanto, o Flamengo buscou uma medida judicial para redefinir essa distribuição, porque o Flamengo se sente prejudicado, sendo o clube com maior audiência televisiva, o maior número de torcedores. A atual direção, contrariando a assinatura já posta pela direção anterior no contrato firmado com os clubes da Libra, decidiu ingressar judicialmente e pediu o bloqueio, o não repasse desses 83 milhões aos clubes da Libra. E conseguiu em um primeiro momento. Depois uma parte foi paga e agora outra parte foi paga. Ao todo foram pagos mais de 60 milhões de reais aos clubes da Libra. Sobrou o equivalente a 17 milhões de reais. Mas por que o Flamengo comemorou? E você está vendo em vários lugares essa decisão ser divulgada como se fosse uma derrota para o Flamengo. Mas não, há uma explicação. E o Flamengo, inclusive, mencionou isso em nota. Basicamente, esse valor é o único valor controverso. O Flamengo só queria discutir esse valor de 17 milhões, que é a diferença entre a chamada hipótese 1, que é ligada à receita de audiência, e a cláusula 6 do contrato, que eu não sei exatamente o que se trata, porque não tive acesso ao contrato, mas o que eu quero dizer é, o Flamengo só queria discutir esse ponto específico. Então, por isso, pelo fato da justiça manter esse valor bloqueado, o Flamengo entende que é um indício de que há uma compreensão de que o Flamengo traz é plausível. O Flamengo não queria saber do restante do valor, porque quanto àquele valor realmente não havia discussão. É aquilo que nós chamamos de incontroverso. Então, você libera, como aconteceu hoje. A juíza chamada Lúcia Helena, inclusive, né? O que o Flamengo escreveu na nota, pessoal? O Clube de Regatas do Flamengo informa que tomou conhecimento da decisão proferida pela desembargadora, não foi juíza, foi desembargadora, estava no tribunal. Desembargadora é relatora do processo movido contra a Liga do Futebol Brasileiro, Libra, que manteve o bloqueio judicial dos valores da verba de audiência conforme o montante indicado pelo Flamengo, correspondente ao chamado cenário 6, ou seja, foi esse o valor indicado como incorreto e que não deveria ser repassado. Então esse valor é que deve ficar bloqueado e sob discussão. Por isso o Flamengo comemora. Apresentado oficialmente pelo clube durante a Assembleia da Liga. O Flamengo entende que a decisão faz justiça e reconhece a legitimidade dos argumentos apresentados, baseados no cumprimento do Estatuto da Libra, que exige aprovação unânime dos clubes para qualquer alteração nos critérios de rateio da receita de transmissão. O clube ainda deve pleitear aperfeiçoamento da decisão para que o critério seja estendido para a próxima parcela a ser paga pela Globo, ou seja, tudo indica que na próxima parcela o Flamengo vai fazer o mesmo, vai pedir o bloqueio e a Justiça vai ter que manter o seu critério. É provável que haja bloqueio, se não do valor total, pelo menos daquela parte que é controversa.
Por fim, o Flamengo reafirma seu compromisso com o diálogo e com o fortalecimento coletivo do futebol brasileiro, reiterando sua confiança de que as decisões futuras continuarão a respeitar os princípios de justiça, isonomia e boa-fé previstos na legislação e no Estatuto da Liga. Como qualquer processo judicial, isso vai demorar certamente a ver o que vai acontecer. Agora eu quero falar sobre jogadores dispensáveis para 2026. O Flamengo já começa a pensar no próximo ano, assim como as outras equipes também, inclusive já fazendo testes físicos. A gente viu o que aconteceu com o Oscar, do São Paulo, estava fazendo testes já pensando na próxima temporada, quando teve aquele problema de arritmia cardíaca. Graças a Deus parece que está tudo bem e que fique tudo bem com o Oscar, com a família dele. Agora, o Flamengo, já pensando em 2026, como eu falei, já tem uma listinha de jogadores dispensáveis. O Flamengo, no próximo ano, não quer se desfazer de jogadores importantes. Esse ano, por exemplo, nós perdemos o Wesley, foi para Roma, era importantíssimo na lateral direita. O Gerson, o Flamengo não queria vendê-lo, mas chegou o Russo e pagou a multa. Agora o Gerson está lá infeliz, mas o pai dele está bem feliz, né? É só você ver os vídeos do atleta Marcão. Ano que vem o Flamengo não quer se desfazer da base, do time principal, daquilo que é importante em termos de elenco titular, e quer se desfazer de jogadores como Alan, primeiro da lista, o Michael, inclusive, parece que está sendo pretendido pelo Corinthians. O Cebolinha, que infelizmente não conseguiu render aquilo que a gente esperava, 14 milhões de euros, 74 milhões de reais, fez 18 gols, 22 assistências. O Juninho, só que o Juninho é aquela coisa, poucas oportunidades, né? Poucas oportunidades. Ele tem 29 jogos, 3 gols marcados, poderia ter mais caso tivesse mais oportunidades. Tem outros dois que já estão com negócios fechados, do Matheus Cunha, que também não tem espaço no Flamengo mesmo. Precisamos de um outro goleiro. Já está com um contrato pré-assinado com o Cruzeiro, e o zagueiro Cleiton, ele vai para o Wolfsburg, da Alemanha. Nós precisamos também de um zagueiro. Temos que ter um zagueiro também à altura de Danilo, de Léo Ortiz, de Léo Pereira. Esses são jogadores que o Flamengo, num primeiro momento, deseja negociar. Por outro lado, pensa também em trazer principalmente um atacante. Eu falei que precisa de um zagueiro, acredito que o Flamengo vai buscar um zagueiro no mercado, mas o Flamengo precisa e quer um homem-gol. Nós estamos sofrendo agora, por exemplo, porque estamos sem o Pedro. O Pedro, se não estiver à disposição para a final da Libertadores, certamente vai representar uma falta muito grande. O Flamengo já estuda colocar uma proteção no antebraço dele, mas sinceramente, a minha opinião, eu não sei como é que se faz para você jogar em alto nível com o seu braço sem estar em perfeitas condições. Eu não sei. O atacante se movimenta, o atacante pula, o atacante cai. Eu não sei, cara. Eu sinceramente, eu não quero ser cético e não quero que vocês me considerem um homem de pouca fé, porque eu tenho muita fé. Mas, cara, eu não sei. Parece que o plano do Flamengo é tê-lo um jogo antes da final. E parece que o plano está dentro dos padrões. Tomara realmente que ele consiga, mas não sei como é que vai ser. O nome que surge é o do Lucas Beltrán, atacante da Fiorentina. Falei sobre ele já na temporada, antes do início dessa temporada, salvo engano, ou agora na janela de meio do ano, ou até naquela janela que se abriu, aquela janela extra antes do Mundial de Clubes. O Lucas Beltrán custa 20 milhões de euros, é coisa pra caramba. Não sei se o Flamengo estaria disposto a pagar, mas de fato precisa de um atacante. Além dele, tem também o Tati Castellanos, que foi já também buscado pelo Flamengo, mas até o momento não se tem nada de novidade. O Richarlison também aparece nessas listas. Agora eu não sei realmente se há interesse do Flamengo ou se é uma tentativa de fazê-lo ter espaço no Flamengo.
Não me parece que a torcida queira o Richarlison. Já vi gente falando, inclusive, de ruim já temos o Juninho, que é igual. Eu também não sou fã do Richarlison, já teve um bom momento, mas não é o caso hoje. O Flamengo também demonstra interesse pelo John Arias, também seria uma opção. Ele que está no mau momento da Inglaterra, não está sendo como ele gostaria. Parece que o John Arias teria preferência em voltar para o Fluminense, mas você sabe, né? O Andrés Pereira, ao que parece, também tinha preferência por voltar para o Flamengo. E você vê que hoje ele joga no Palmeiras. O que vale mesmo é Cascalho. Ofereceu o Cascalho, meu amigo. Não tem quem não queira vir para o Flamengo. O John Arias, se jogar o que jogou no Fluminense, certamente iria contribuir muito, muito mesmo com o Flamengo. Já conhece o futebol brasileiro, conhece a nossa realidade aqui e já mostrou serviço por aqui. Então acho sim que ele seria uma boa opção. Bom, pessoal, é isso. Essas são as informações de momento. Eu espero voltar amanhã no horário normal, na parte da manhã. Se você não segue o canal, por favor, se inscreva no canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Deixe seu like, isso ajuda o algoritmo a levar para outros irmãos e irmãs rubro-negras. Deixe seu comentário também, pode comentar qualquer coisa que já ajuda. E é isso. Que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Flamengo. Vejo vocês no próximo vídeo.